Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Mais ainda falando daquilo que Deus ama, mas a gente ama muito também, que é a família, né? Eu falo que o que Deus fez na nossa família, nenhum esforço é muito para a gente poder testemunhar, né, e ministrar. E Deus tem dado a graça de nós podermos falar sobre isso, né? É uma responsabilidade, é com muito temor que a gente vem, porque família é o bem mais precioso do Senhor. Nós precisamos entender, né, que família é a unidade, a primeira unidade social que Deus criou. E é a mais importante, até mesmo que a igreja. Igrejas fortes, sociedades fortes, nações fortes são feitas de famílias fortes. Famílias fortes são feitas de valores do reino. Mas uma coisa que eu tenho aprendido da parte do Senhor, minha mãe, como ela fala que alguém é muito inteligente, ela fala que é sabido, né? Deus é muito sabido. Ao contrário do que muita gente pensa, a palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito minuciosa e ela é muito prática, muito pragmática. Deus diz, faça isso. E você chegará a esse ponto. Não faça isso, porque tem consequências. Então eu penso, Deus tem nos chamado para ensinar. Então toda vez que você me ouvir, eu vou estar te ensinando alguma coisa. Parece que eu sou um manual ambulante. Glória a Deus por isso, né? Mas eu te peço que humildemente que você entenda. Porque às vezes eu vou te dizer um negócio, você vai dizer assim, Sirlei, pensa, irmã, que é assim? Na minha casa não é tão fácil assim como você está falando, não. Sem Deus não é. Sem a graça não é. Sem a obediência não é. Mas quando você junta a palavra de Deus, a sua disposição e em fazer, né? Porque quando nós trabalhamos com pessoas, nós falamos de método de aplicação prática. Com filhos, é aplicação prática, né? Então, quando eu me disponho, quando você se dispõe, Deus honra posicionamento e milagres acontecem. Nossa família é um milagre. E eu tenho certeza que muitas famílias aqui são milagres. Deus restaurou nossa família por obediência. Porque Ele disse como fazer. E hoje a gente quer compartilhar mais um pouquinho disso. Amém? Então que o Senhor possa te dar a graça de estar com o coração responsivo. Que você seja uma terra fértil. Que você seja uma terra fértil. Sabe aquela parábola, né, da semente? Que o teu coração nessa noite seja uma terra fértil. Porque, irmãos, a gente trabalha atendendo pessoas com aconselhamento. E quantos equívocos, enganos nós temos. Quantas coisas a gente acha que sabe, mas não sabe. E aí a gente faz do nosso jeito. E quando você vai viver na família, vem uma coisa chamada reflexo. E você responde por reflexo. Aquilo que você viveu de ruim, você reflete nos teus filhos, na esposa e no marido. E aquilo que você viveu de ruim, mas você não quer para a sua vida, você vai para o extremo do outro lado. E nenhum extremo é bom. Amém? Então que você esteja com o coração responsivo, com o coração aberto. Por quê? Porque Deus vai falar com você essa noite. Eu podia sentar com cada um de vocês e vocês teriam feridas, como já deve ter aconselhado com seus pastores, que veio da sua família. Os maiores índices de abuso, 80% dos abusos sexuais, acontece dentro das famílias. Dentro das famílias. Muitos são abusados psicologicamente dentro da família. Nós somos o reflexo na sociedade da família que nós temos. E o texto que nós vamos usar nessa noite é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Esse texto é maravilhoso. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para ensino foi escrito. Tudo que está na Bíblia está para nos ensinar alguma coisa. Todas as áreas da nossa vida, a Bíblia contempla. Então hoje nós vamos pegar uma área específica que é identidade familiar. Qual é a identidade da sua família?
A identidade é quem nós somos. Não é? Você tem uma carteira de identidade e ali tem as informações da sua vida. A família vai além disso. A família é reflexo da sua vida. É o conjunto do seu marido, da sua esposa, ou da ausência de cada um desses, né? E o que você vai construir. Uma coisa que é muito importante dizer. Deus, Ele sonhou uma família, Ele projetou uma família com a mãe, o pai, os filhos, né? E aí vai se ampliando para o convívio familiar, que são os avós, os tios. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que não importa a dinâmica familiar, Ele vai derramar misericórdia sobre sua vida e sobre a sua família. Eu tenho trabalhado com famílias mistas, aquelas que vêm o pai de um casamento, né, a mãe de um outro relacionamento ou não, e ali se junta filhos de 2 casamentos, famílias mistas. E é complicado. Mas quando nós vamos para o temor do Senhor e viver, isso não é religiosidade, isso são princípios aplicados na família. Quando vive, a coisa melhora muito. Porque os mesmos anseios de um filho biológico tem um filho numa família mista. Ai, mas eu sou mãe solteira, pai solteiro. As mesmas ansiedades se manifestam. Os mesmos medos se manifestam. Ai, ó, eu tenho problema, irmã, assim, o meu casamento, minha família é confusa, porque eu fui órfão. As mesmas necessidades se manifestam. E o mesmo poder de Deus, que opera tudo em todos, vem com misericórdia e graça sobre sua família. Precisa entender isso. Porque nós somos tão estigmatizados, de acordo com a nossa vida, né? Aquela história de vida que você fala, não, na minha família não pode ter uma família, não pode ser perfeita segundo o coração de Deus. Pode ser perfeita segundo o coração de Deus. Os padrões do mundo nós não vamos nos enquadrar nunca. Mas na misericórdia. Amém? Então esse é o primeiro princípio que você precisa entender. Porque senão você vai se excluir da graça de Deus. Você vai se excluir da graça de Deus. E isso não é permitido. Deus é misericordioso. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Quem é Deus? E quem eu sou em Deus? Eu preciso entender isso. Porque eu preciso me apropriar das verdades do reino. Quando nós perguntamos quem é Deus, você sabe quem é Deus? A Bíblia diz quem é Deus. Deus é Espírito. Amém? E a nossa semelhança está no Espírito. E o que Deus faz quando Ele fala a palavra, aqui em Deuteronômio você vai ver muito bem o que Ele está falando com família. Ele manifesta o seu poder e aperfeiçoamento no Espírito. E quando o Espírito é forte, ministrado, a palavra entrou, fez morada, tua família com certeza vai crescer em Deus. Porque aquilo que você tem de Deus está se manifestando. Aí a carne se submete às emoções, né? E os valores culturais se submetem aos valores do reino. Amém? Vamos ler? Olha que coisa linda. Deuteronômio 6, capítulo 4. Ouça, ó Israel. Ouça, ó igreja, verdade e amor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ele está falando de um contexto de ensino. Que contexto é esse? Ensine a quem? Os seus filhos. Onde? Sentado na sua casa, andando. Quando vai se deitar, nós nos deitamos onde? Na nossa casa. E ele está falando de ensino e discipulado da família. E se nós formos percorrer a Bíblia, ele vai dar um ensino para o jovem, né? Honra teu pai e tua mãe, para que os dias se vá bem. E que você tenha seus dias prolongados, né? Maridos, cuidem das suas esposas, ame-as como Jesus amou a igreja. Esposas, honrem os seus maridos. Então, Deus tem ensino para tudo. Amém? E aí, o que nós precisamos entender quando Deus fala? Primeiro, Ele está dizendo assim para nós, ó. Família, discipule.
Pai, mãe, discipule. Filhos, ouçam, obedeçam. Só que nós precisamos entender que ele não está falando de um senso comum. Ele tem o que ensinar. E é isso que a gente vem ministrar um pouquinho hoje. Deus tem a receita da família. E Deus tem as consequências da família para nos ensinar também. Então, assim, se hoje tua família precisa de ajuda, se hoje a tua família está desajustada psicologicamente, né, o relacionamento do casal, os filhos estão em desobediência, é um dia para você zerar a conta e dizer, vamos começar uma nova história com a minha família, com princípios e com valores do reino. Amém? Tem áreas da nossa vida que caminha muito bem. A gente se converte e aí Jesus faz aquela obra maravilhosa, né? Mas tem algumas que a gente fica a vida inteira sendo aperfeiçoado. Tem áreas da nossa vida que todos os dias nós somos despertados para dizer, toma cuidado com ela. Mas quando nós entendemos que Deus ama a família, e que Deus construiu um modelo de família para nós, e nós entendemos esse modelo, a coisa muda, irmãos. Amém? Então que você possa receber isso no teu coração. Como eu disse para vocês, né, a família é a unidade social mais importante. Porque da família depende reinos, depende nações, depende sociedades. Na outra vez que nós estivemos aqui, né, nós falamos sobre um discernimento espiritual que Deus tem dado a muitos homens e mulheres de Deus, que é um movimento de reforma que está se começando na nossa nação. Ele não está começando lá em cima, ele está se manifestando no governo. E estamos vivendo um momento difícil no governo. Mas ele está começando aqui embaixo, nas nossas bases. Neste exato momento, nós temos dezenas, centenas de igrejas unidas para ouvir a palavra. Isso é reforma. Nós temos centenas de pessoas sentadas como vocês estão, milhares no Brasil, ouvindo a palavra. Isso é um movimento de reforma que começa pelo ouvir e o obedecer. Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e não obedece, não é meu. Né? O obedecer, né? É a grande questão. Agora, se a família é a unidade social mais importante para Jesus, para o Senhor, essa unidade social tem autoridade. Deus dá autoridade para essa. Porque Deus não daria para nós uma responsabilidade tamanha de gerar filhos dele, porque ele diz que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Amém? E ele ainda diz assim, ó, você tem um objetivo. Meus filhos que eu te confiei, eles terão que são como flechas na mão do guerreiro. É profético. Eles são como flechas na mão do guerreiro. Então nossos filhos têm que dar frutos. Nossos filhos têm que fazer a diferença nesse mundo. Essa é a palavra de Deus. Amém? E quando eu entendo que a minha família, ela é essa unidade social mais importante, então, e eu tenho autoridade, aí a coisa começa a melhorar, não começa? Porque a autoridade, sabe o que é? Poder. Autoridade é poder. Poder para fazer. Quem tem autoridade tem patente. Amém? No tamanho da autoridade, da responsabilidade é a minha patente. Então hoje você é uma autoridade espiritual e uma autoridade legal sobre sua família. Já parou para pensar nisso? Você é autoridade, queridos. Você tem poder para fazer. E a palavra de Deus diz que tem 3 áreas, 3 níveis de autoridade que a família tem, que outra instituição não tem. Pronto? Ok? Então vamos lá. A família, ela tem o poder e a autoridade de proteger seus filhos e de se proteger. Ela tem. Quando eu tenho autoridade, eu tenho também obrigação, né? Os pastores têm autoridade nessa igreja, não tem liberdade no domingo ficar em casa. Precisa vir celebrar o Senhor junto com seus membros. A autoridade, ela atrai responsabilidade. Ela requer responsabilidades, amém? Então, família, nós temos a função de proteger nossos filhos. Marido, você tem a função de proteger a sua esposa. E a sua esposa, protegê-lo enquanto uma auxiliar, uma ajudadora. É mútuo, amém?
Tá dando para entender? Essa é a nossa função, dada por Deus. A outra função, né, o nível de autoridade é o quê? A família tem autoridade, poder para prover a sua família. Responsabilidade para prover. Irmã Cirlei, por que você fala que eu tenho autoridade para prover? Se eu não tiver emprego, eu não consigo. Deus não vai te desamparar no poder e na responsabilidade de prover a sua família. Você pode estar desempregado, mas se você temer o Senhor, buscar, depender dEle, Ele vai prover a sua família. Amém? Essa é uma responsabilidade, uma autoridade e uma graça que Deus nos dá. Eu, há muitos anos na igreja e fora dela, eu trabalho, agora vai fazer 27 anos nas escolas, né? E sempre a gente tem sido canal de bênção na vida das famílias, porque graças a Deus, Deus nos dá oportunidade para isso, né? E eu percebo que cada vez que chega uma família para nós, eu falo, Deus, eu não tenho, essa família está passando necessidade. Aí eu oro, Deus me manda alguém para eu lembrar, uma instituição para eu buscar. E isso acontece aqui na igreja, com certeza. Então, assim, prover a família é responsabilidade nossa, mas Deus nos dá a autoridade para buscar isso e conquistar. O que precisa ficar no nosso coração, irmãos, eu tenho responsabilidade, é minha responsabilidade. Mas Deus me deu o poder, Ele não te dá nada além das forças, entende? Até onde vai ser o braço é você, depois Ele vai, é Ele que vai, amém? Tem mecanismos, né? Precisa de fé, precisa de posicionamento, precisa de passos. Estou desempregado. Fé, vai procurar emprego. Irmão, estou doente. Fé, vai procurar ajuda, né? A fé, ela né? A Bíblia diz que não é impossível agradar a Deus sem fé, né? Amém? E um outro nível de autoridade, poder, e isso é mesmo fantástico, é a família. Ela é discipuladora. Você já imaginou se nós não tivéssemos liberdade de discipular os nossos filhos? Os países comunistas, os pais não têm liberdade de discipular. Não tem. Os pais não têm direito a ter fé. Os pais não têm direito de ensinar algo acerca da tua fé, dos seus valores. O valor é daquele governo. Que loucura. Seitas. Quando uma pessoa se sucumbe a uma seita, ela chega no mesmo nível. Não tem liberdade, né? E a Bíblia é muito clara, né? Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E o Espírito de Deus está em nós, porque é o atributo de Deus. Foi colocado em nós quando nós aceitamos Jesus. A semelhança está no Espírito, então há liberdade. O que nós temos é uma mente presa, uma mente escravizada pelos valores culturais. Que aí eu vou abrir um parênteses para você entender o que eu vou te dizer. Nós estamos dando agora a escola de pais, seminário, escola de pais, treinamento de filhos, lá na nossa igreja. E é um projeto aberto para todas as igrejas, né? O pastor está sempre envolvido com o conselho de pastores e ele gosta muito de abrir. E uma das coisas que a gente precisa entender, que nós vamos falar daqui a pouco, é o quê? Nós temos valores culturais, que são importantes, ok? E temos princípios do reino de Deus. Princípios do reino de Deus e que são universais. Sem eles, você tem problema. Tá? Então, um exemplo de princípio, verdade. Verdade é um princípio universal, um princípio do reino, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na outra vez que nós estivemos aqui. Valor cultural. Se essa igreja fosse uma igreja de uso e costume, nós estaríamos todos nos vestindo de uma forma diferente, com as mulheres com saia, os homens provavelmente com terno, né? Uma igreja com uso e costume. Nada de errado, nada de pecado se eu não usar, né? E como bênção se eu usar. Isso é valor cultural, ok? Mas outros valores são universais. Por exemplo, responsabilidade. É um valor. Honra é um valor universal. É tão universal e é tão do reino que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se vá bem, que você, né, viva mais na terra. Percebe? Agora um valor cultural que vem da honra, da bênção. Vocês dão bênção para os pais? Porque eu dou para minha mãe.
e os meus me dão bênção. Isso é um valor cultural. Estão pecando se não der bênção? Não. Mas é um valor cultural e é importante. Consegue entender? E muitas vezes as nossas famílias estão girando no automático dos valores, não dos princípios. E o milagre começa quando eu começo a honrar princípios. Obedecer princípios. Consegue entender? Né? Então existem muitos valores, princípios que nós precisamos entender. E deixar de nos preocupar demasiadamente com os valores culturais. Religiosidade é um valor cultural. Muitos de nós negligenciamos em casa, mas nós somos o crente perfeito na igreja. Valor cultural. Não faz milagre. Abençoa, é importante, mas não faz milagre. Milagres são os princípios de Deus na nossa vida, ok? Então eu entendo que eu tenho uma família e que é na família que tem proteção, é na família que tem nutrição, ok? Onde nós somos cuidados, onde nós somos providos, isso em todos os sentidos. Esposas, provê os seus maridos, ok? Cuidando do seu marido. Hoje, no mundo que nós vivemos, muitas vezes os maridos cuidam mais de nós, né, mulheres, porque eu, por exemplo, por um bom tempo, meu horário foi bem diferente do Edilson. Quando eu chegava, a janta está pronta. Se eu venho almoçar, às vezes ele consegue, ele faz o almoço para mim. Isso é prover, isso é suprir, isso é cuidar, né? Maridos têm a responsabilidade bíblica de trazer o alimento para casa? Tem, mas na cultura que nós vivemos, isso é responsabilidade dos dois, né? Hoje, a média de salário entre homem e mulher, dizem que o homem ganha mais, mas aqui eu não sei onde. Porque a realidade que eu tenho convivido, os maridos têm tido dificuldade de ter salários maiores. Por conta do nosso contexto cultural, provavelmente, né? Prudente é uma cidade pobre em oportunidade de trabalho, e acaba a mulher prestando mais concurso, enfim, né? E aí, queridos, nós somos discipuladores, uns dos outros. Amém? No princípio, quando nós ensinamos para pai, treinar os filhos, um princípio fundamental. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, ok? Família, isso tem que ser um princípio claro na cabeça de todos. Amar o próximo como a si mesmo. Não é isso que os mandamentos dizem? Esses são os princípios-chave. Mas aí a gente pensa que esse outro é o outro que eu tenho que evangelizar, é o meu vizinho, né? E a gente vai atribuindo o outro às pessoas que estão ao nosso redor. Quais são os outros mais próximos de mim? Eu, meu marido, meus filhos. Esses são os mais próximos. Eles vivem comigo, dormem comigo, almoça, janta, né? Toma café comigo. Esse é o meu primeiro próximo. Entende? E aí, o valor que Jesus nos deu como base, que eu também deixei aqui, porque não dá para falar de família sem falar desses princípios, é o princípio da reciprocidade. Faça ao outro o que você quer que faça para você. Irmãos, no cotidiano, eu não consigo viver de outra forma. Você não consegue viver de outra forma. Eu não consigo não fazer para o outro aquilo que eu preciso que façam para mim. E nós cristãos temos que viver e nos discipular um ao outro para dizer assim, olha amor, hoje que você fez, não glorificou a Deus não. Esse negócio, o seu comportamento não glorificou a Deus. E aí ele dizer para mim, olha, essa coisa não está legal. E porque a gente às vezes pensa que é só para os filhos que a gente tem que dizer essas coisas. Nós temos que nos discipular, amém? Quando a gente fala de poder e autoridade, a gente está falando de um negócio dentro da família chamado caráter. Caráter. Sempre que alguém te faz um negócio diferente, você fala, essa pessoa não tem caráter, não é? A pessoa não cumpriu o seu compromisso financeiro. A pessoa falou algo e ela não cumpriu. A gente fala o quê? Não tem caráter. Só que olha que coisa, Deus é tão lindo que ele ministra o seguinte para nós na palavra. Caráter é construído. Caráter é treinado. Caráter é transformado por novos princípios. Se alguém tem no seu caráter um atributo de mentira, essa pessoa pode ser treinada. Um filho, um esposo, a esposa, ele é treinado.
Agora, mas você vai dizer, mas irmã Cirlei, meu filho ou o meu marido é tão difícil. Ele é muito temperamental, ele é muito explosivo. Não tem gente assim? Você fala, nem falo porque a casa vai cair. Nem vou tocar no assunto. Não, você não viu minha mulher. Queridos, quando se fala de caráter, o que muda é a forma de trabalhar aquele caráter. A abordagem para trabalhar esse caráter. Pai, mãe, filho, seja quem for. Agora, os valores não podem mudar. Os princípios não podem mudar. Os princípios de Deus são inegociáveis. Deus não negocia a verdade. Quem que ele diz que é o pai da mentira? O diabo. E ele não diz assim, ó, o pai da mentirona é o diabo. O pai da mentirinha, ou a mentirinha é órfão, pode mentir. Nós temos liberdade para isso? Nós não temos. Agora, por que Deus diz que nós não podemos mentir? Porque toda mentira, ela tem uma consequência amarga. Não há mentira que não traga consequência. E aí ele diz para os filhos, né? Ele está nos discipulando, nós somos seus filhos. Filhos, mentira traz consequência amarga. Porque mentira é pecado. Pecado me separa de Deus. Quando eu peco, eu tiro a mão de Deus. É Deus que tira a mão de mim? Não. Porque a Bíblia diz que o pecado me separa de Deus. O pecado faz separação entre eu, né, o homem e Deus. Então, quando eu permito um dos valores universais do reino que não são negociáveis. Ah, então o crente, o cristão não pode mentir. Ninguém pode mentir. Porque a consequência vai vir para o cristão e para o não cristão. Ninguém pode mentir. Mas o cristão assumiu um compromisso. Ok? Assumimos um compromisso. Porque a salvação, para a glória de Deus, porque eu acho que é a coisa mais difícil que teria para nós conquistarmos a salvação, Jesus nos deu. Não é verdade? Ele deu. É de graça, porque ela não tem preço. Nada que nós possamos fazer vai nos dar a salvação. Então, Deus é tão sabido que ele fala assim, esse povo jamais vai conquistar a salvação. Então, ele deu Jesus por nós, para que isso acontecesse. Agora, a santificação, o aperfeiçoamento disso, é nós com o Senhor. Amém? Está dando para entender? Eu sei que é ensino, mas a gente precisa pensar sobre isso, né? Não dá para passar o mês da família e vocês continuarem os mesmos. Não dá para passar os anos de cristão e a gente continuar os mesmos. Nós precisamos nos apropriar da grande verdade, da maravilhosa graça que há no cristianismo. Porque nós sofremos, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não nos apropriamos da verdade, da maravilhosa graça que há no cristianismo. Mas se você diz, não, agora eu quero ser outra criatura, eu vou mudar, esse é o meu avivamento, isso é a minha parte. Isso não dá. Jesus, queridos, por mais que a gente queira, vocês sabem que há muitos de nós endividado, não há? Com casamento arrebentado. Ah, queridos, nas igrejas está cheio. Está cheio. Há pessoas amargas, que parece assim que o Espírito Santo não consegue fazer uma obra, porque em vez de você criar pontes com o Espírito Santo, você cria muro. Você levanta um muro entre você e Deus. Por quê? Amargura. Essa semana eu atendi uma moça na igreja. Ela já casou, separou, enfim. Uma querida. Ainda bem que ela tem um coração ensinável. Mas ela não conseguia perdoar o abuso sexual do padrasto. Olha que loucura. Ela não conseguia perdoar. Ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Um homem que a mãe botou dentro da casa. E isso faz décadas. E aí quando ela veio para falar de outra coisa. Na cabeça dela, o problema dela era outra coisa. E aí quando você vai ouvir, né, a gente faz aquela escutativa para o Espírito Santo poder lá nos orientar no que fazer. Eu perguntei para ela, ela tinha perdoado a mãe, porque a mãe ficou com o padrasto. Então ela no momento da conversão dela, ela perdoou a mãe, mas ela não conseguia perdoar o padrasto. Mas uma moça muito querida. E aí quando nós fomos ministrando, ela conseguiu entender que o problema dela
não era com o padrasto. O problema dela era com Deus. Vocês conseguem entender por que era com Deus? Porque ela estava em desobediência. O padrasto fez o que fez, vai sofrer suas consequências. Mas olha que loucura, né? E ao mesmo tempo tão simples. O problema dela era com Deus. Porque Deus diz, olha, perdoa os seus devedores, perdoa quem te feriu e te magoou. Não é? E ele ainda dá uma condição, né? Se eu não perdoar, os meus pecados não serão perdoados. É a oração do Pai Nosso. Você consegue entender a sutileza do inimigo? E a nossa resistência? Quando ela entendeu que o problema dela não era com o padrasto, mas era com Deus, ela estava em desobediência e por isso ela estava com tanta dificuldade de processar coisas, processar princípios, valores, se sente tremendamente carente, entristecida. Aí ela entendeu. Aí a outra pergunta que eu fiz para ela, quem é Deus para você? Ela falou que Deus, ela até citou um versículo onde diz que Deus é bom, mas ele castiga. Ela falou, tem até um termo na minha Bíblia, castiga. Eu esqueci o endereço bíblico agora. Ela falou que Deus era juiz, que Deus era Senhor, que Deus era muito bom, mas Deus não era pai. Deus não era pai. Por quê? Porque Deus permitiu que coisas ruins acontecessem com ela. Mas na verdade é a sutileza da nossa mente, porque quando nós não aceitamos que nós estamos em desobediência e nos reconciliamos com o Senhor, a nossa mente fica cauterizada, não tem negócio. Então, por exemplo, perdão é um princípio do reino de Deus, sobre o qual você não terá paz se não liberar perdão. Agora, olha que coisa linda. Nós oramos, você compreende? Compreendo. Você decide? Decido. Você não vai sentir agora. Agora pode ser que você não sinta nada, mas você declarou com a tua boca que você está perdoando. E aí ela orou. E assim, ontem ela esteve lá na nossa casa, comendo com a gente. E que coisa linda, assim. Ela estava muito bem, né, amor? Muito feliz, né? Feliz, estava lá descontraída. Sentiu? Na hora não sentiu nada, gente. Possivelmente ela pode ter ido para casa pensado assim, mas isso é injusto. Foi ele que abusou e eu que tenho que pedir perdão. Esse é o nosso raciocínio, né? Mas a Bíblia diz que no reino de Deus não funciona dessa forma. Muitos de nós aqui ferimos o coração de alguém. Eu feri do meu marido, ou você feriu do seu marido, ou você feriu da sua esposa, dos seus filhos, porque filhos não é fácil criar, gente. Ninguém aqui está dizendo que é. Nós temos filha casada com 28, temos um de 24 e temos uma de 12. É fácil criar filho? Não é. Mas eu posso dizer para você, ou você cria pontes para criar seus filhos, diálogo, amor e disciplina, ou você cria um muro. O problema de muro entre pai e filhos é que o muro cai da adolescência para a juventude. E aí, só Deus para juntar os cacos, porque o muro cai em cima da gente. Então precisa de amor, precisa de disciplina, precisa de diálogo, precisa de uma coisa fundamental. Guarda na sua cabeça. Exemplo. Exemplo. Nós temos um maior exemplo. A Bíblia não fala nada que Jesus não tenha feito e que Deus também não tenha feito. Jesus deu o maior exemplo de obediência ao Pai e de amor a nós, não foi? Deus deu o maior exemplo de renúncia do seu Filho por nós. E muitas vezes a gente não compreende isso. Né? E a gente precisa compreender. Se põe no lugar dele. Você daria seu filho por um bando de pecador? Foi isso que Deus fez por nós. Então os exemplos estão aqui para a gente viver. Não tem segredo, não tem escape. O que é muito bom? Uma oração, uma decisão de orar e dizer, estou liberando essa pessoa, eu não penso mais nela, ela não pertence mais à minha mente, à minha vida. Eu devolvo tudo que é dela, eu pego tudo que é meu, que está com ela, eu não tenho mais nada com esse cidadão. Eu te perdoo, eu te abençoo, uma oração profética, porque ele não está lá, não estava lá, né? Libertou a menina. Família não tem liberdade de reter mágoa um do outro. Não temos.
Não temos. Começa pela decisão de perdoar, de pedir perdão. Porque às vezes o marido vem e pede perdão, a gente torce o nariz, né? Ou a gente vai pedir perdão, o marido torce o nariz, né? Vou pensar. Vou pensar se eu te perdoo, né? Não, gente, família não é brincadeira. Família é coisa séria. Família é coisa séria. É tão sério que Deus faz milagres e milagres na família. Milagres e milagres na família. Amém? Só precisamos entender isso. O que acontece? Como é que você identifica quando tem coisas na sua família que comprometem a identidade dela? Como é que vê? Irmã, como é que eu capto isso? Tem algumas formas, queridos, sabe? Tem algumas coisinhas que você capta. Algumas características, né? Uma delas, amargura na família. Pessoas amarguradas. Pessoas trancadas em si mesmo. Esposo, marido, filhos, amargurados. Lá fora, sorri, sorri, sorri. Aqui dentro, nossa, chegou em casa, parece que está num lugar terrível. Se dentro da sua casa você se sente assim, você percebe que tem filhos assim, você ore e peça para Deus dar discernimento. Em algum momento, que levantou-se um muro aí. E aí a gente precisa quebrar esse muro. Amém? Uma outra característica é coração ferido, que se manifesta num constante descontentamento. Isso não é nem dentro de casa. Um constante descontentamento. Ah, minha família vai nessa igreja, eu vou em outra igreja. Ah, tem um evento social, eu não quero ir da minha família. Eu chego, eu me prendo no meu quarto. Ou eu não quero ver. Descontentamento constante, apesar de um quadro de sucesso e prosperidade. Tá tudo bem, tá tudo bem. Estamos trabalhando, estamos ganhando o nosso salário, nós podemos até guardar dinheiro, né? Mas um quadro de deficiência emocional, dentro e fora. Eu não quero falar, eu não quero conversar, eu não quero relacionamento. Essa é uma característica que você precisa pensar, nós precisamos pensar, tá bom? Competição dentro do lar. Um quer mais visibilidade que o outro, um quer aparecer mais que o outro. Opiniões e discordâncias constantes. Opiniões contrárias e discordâncias constantes. Não há acordo. Querido, em casamento, em família, tem que haver acordo para a família prosperar. Ah, eu gosto de vermelho e ele gosta de azul, e a gente briga por isso. Briga por isso. E aí, quando isso acontece com o casal, os filhos percebem que ele não tem governo na família. Não tem governo na família. E aí ele começa a buscar outras formas de suprir a sua carência de autoridade. E aí, sutilmente, o inimigo, ele infiltra, né? E aí acaba fazendo um estrago danado. Nós temos papéis no reino, como temos papéis sociais. Nós temos papel no reino, né? Deus não fez um melhor que o outro. Deus fez um completando o outro, falando de casal. A gente precisa ter coragem, gente. Aí alguém me disse outro dia num aconselhamento, eu não gosto do meu marido. Eu não gosto do meu marido. E aí, assim, sabe, o Espírito faz muito tempo essa conversa. E aí o Espírito Santo me traz um discernimento. Você não gosta da versão do seu marido. Porque quando vocês já viram isso? Quando marido, filho ou mulher fala, nossa, mas você chega num determinado lugar, mas ele é tão legal. Companheiro, ajuda, não é? Você já ouviu isso? Nossa, você fala, nossa, está falando de outra pessoa. Você talvez não goste da versão do seu marido, da versão da sua esposa, da versão do seu filho. Você precisa buscar a outra versão. Amém? Se é cristão, gente, é difícil essa pessoa não ter coisa boa nela. É impossível. É impossível. Agora, às vezes, no cotidiano, ela só consegue liberar a amargura, né? E a gente precisa combater isso. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender também nos relacionamentos da família.
Religiosidade nunca ajuda. Religiosidade só atrapalha. Deus ajuda. Relacionamento ajuda. Igreja ajuda. Estar aqui adorando verdadeiramente a Deus, não saia, por favor. Fique. Mas religiosidade, sabe? Aquela máscara, aquela figura, não ajuda. Você quer ver matar alguém dentro do nosso lar? Filhos, marido. Você vir aqui, esposa, né? Você ser o crente perfeito. Aí chega em casa, isso mata a fé. Não mata só o relacionamento, ele mata a fé. Mas que Deus é esse, né? Como é que é isso? E aí não querem a nossa fé. Não querem a nossa fé. Então, assim, ora a Deus, Senhor, me mostra o verdadeiro relacionamento, né? E o relacionamento dentro da nossa casa, nós temos que manifestar relacionamento com Deus. Tem, nossos filhos precisam ver. Nosso marido, o nosso casal, temos que orar juntos, estar juntos. Amém? Vamos lá? A ausência física da casa. As pessoas não querem estar na casa. Ou fuga, né? Sempre que possível. Sempre que tiver uma desculpa, eu saio. Sempre que tiver uma desculpa, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Isso é um sintoma de que a coisa precisa melhorar. A nossa função aqui, irmãos, não é julgar. Eu não sei o que acontece na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Não faço ideia. Mas hoje Deus está trazendo luz para alguns de nós. Para dizer, nossa, nessa área eu preciso, né, melhorar. Na Escola de Paz, na primeira aula, que nós trabalhamos identidade familiar, num foco muito específico, foi muito interessante porque, assim, chegou-se no compartilhamento, né, da segunda aula, e as pessoas falavam, nossa, eu sou muito autoritária. Eu sou muito permissivo. Eu sou muito super protetor. E aí, na primeira aula aconteceu, né? E na segunda ia se identificar. E aí foi muito interessante, porque falou, olha, a minha filha já veio sozinha do inglês. Eu não quero ser super protetor. Porque eu sei que ela vai sofrer depois. Olha, eu já deixei meu filho argumentar. Porque antes era, eu mando e você obedece. É assim porque é assim. São comportamentos que não contribuem. Principalmente quando nós falamos de pré e adolescentes. A criança, nós dirigimos pela autoridade. E quando a gente precisa ensinar um valor ou um princípio moral, nós precisamos dizer por quê. Por que ele tem que fazer o que ele tem que fazer daquele jeito. Agora, quando se torna adolescente, queridos, impor autoridade já não é suficiente. Não vai contribuir. Nós precisamos, mais do que nunca, dialogar. Influenciar e usar a autoridade, depois de influenciado, para cumprir. Deu para entender? Quando é criança, nós trazemos para a igreja. Adolescente é um pouco mais complicado. Ele tem que querer vir para a igreja, não é? E aí a gente se dedica para levar em todos os eventos dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. A gente quer incluir ele dentro da igreja o mais que pode, para que ele queira ficar, né? E quando a igreja corresponde, para a glória de Deus, esse jovem, esse adolescente fica. Mas ele tem que ser influenciado. Por autoridade só não resolve. Principalmente se nós falarmos de famílias mistas, né? De pais ou mães solteiros, sozinhos. É muito complicado. Então, é ganhar o coração de pequeno com autoridade. E na adolescência, convencer, influenciar e usar a autoridade para que aconteça, porque você é o responsável dessa criança. Ok? Um outro elemento que uma característica que você vai olhar para a tua família e vai falar, nossa, está complicado. Falta de disposição pacificadora. Quando na tua casa, por mais que alguém se empenhe, não é possível ter um momento de paz, tudo vira guerra, tudo vira conflito, tudo vira discussão, você tem que parar e olhar e falar, o que está acontecendo? A gente chama isso de obstinação inútil na família. Eu defendo a minha posição, meu marido defende a dele, as crianças acabam no meio daquilo tudo, e a nossa família vira um lugar insuportável. A nossa casa se torna um campo de guerra em vez de uma cidade de refúgio. Então nós precisamos olhar para isso.
tá? Como, irmã? Como é que a gente começa isso? Né? Como resolver isso? A Bíblia diz que tudo vai passar. Só vai ficar o amor. O amor é pacífico, paciente, né? Perdoador. Então, a primeira questão, meus irmãos, se você identificou alguma coisa disso, tá? Agregado a isso, tem o temperamento, né? Explode por qualquer coisa e tudo vira guerra. Se você identificou, ore a Deus. Imagine-se indo para uma guerra, né? Guerra, botou a arma, botou o capacete, ou você vai para o seu trabalho é difícil, você não faz isso? Bota o uniforme, né? A esposa passa um batonzinho, o homem fez a barbinha, fala, botou o uniforme, vou para a guerra. É por aí. A gente se empodera do que Deus dá para nós e a gente vai para a guerra, mas é uma guerra pacificadora, né? Então, em Tito 3:2, diz assim, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis, mostrem verdadeira mansidão para com todos. Ele fala num contexto mais abrangente, mas é o que nós precisamos fazer na nossa família. Teve uma época na minha casa, era muito engraçado. Eu não percebia, tá? Mas graças a Deus, era assim. Fazíamos um almoço diferente, uma sobremesa diferente. Na cabeça das crianças era, mãe, vai vir gente em casa? Vocês já viram isso? Uma coisa diferente em casa, mãe, vai ter gente em casa? Vai vir visita? Quem vai vir? Quem vem almoçar? Que leitura que essa criança está fazendo, irmãos? Especial são os outros. Nós não. É como, até hoje, volta e meia, né, amor? Ele ainda reflete. Vai vir gente em casa? Não, nós estamos fazendo para nós. Você tem tido esse questionamento dentro da sua casa? Se você tem, muda o cenário. Eu também falei na outra vez, porque eu acho isso fundamental para nós. Eu acho que reflete o reino de Deus. Tem um princípio que a gente ensina na escola de paz, que é o princípio da realidade criada. O que é isso, né? Para quem não ouviu, se esqueceu. Nós temos o poder de criar realidades. Eu estou aqui hoje com meu marido porque a igreja criou essa realidade. Você faz a festa de aniversário do seu filho ou um evento, é uma realidade que você criou. E ela sai conforme aquilo que você estabeleceu, ok? Hoje, a sua casa é a realidade que você criou. E tomara a Deus que você lembre dela e fale, não vejo a hora de voltar para minha casa. É bom estar na minha casa. Meu filho, o filho não vê a hora de chegar em casa. Corre da escola para ir para casa. Corre do trabalho para ir para casa. Se essa é a sua casa, glória a Deus, irmão. Permaneça e vai edificando ela na graça, no amor, né? Na mansidão. Amém. Mas se há pontos da sua, há situações na sua casa que te ferem ou ferem membros da sua família, busca o diálogo e vai resolver. Vai resolver. Porque assim como essa moça que tem 40 anos, essa moça, e a frustração dela é que ela não conseguiu constituir uma família. Ela se casou e ela diz, casei com um cristão. Mas ele não era convertido e nem eu. Não deu certo. Essa dor que essa menina vive. E o filhinho de 10 anos diz assim, mãe, você não vai arrumar uma outra pessoa igual o pai, né? Olha, gente, que loucura. Né? Mas que a gente tenha, você tenha disposição para a gente caminhar nessa restauração familiar, né? Filhos, não é fácil os adolescentes e os jovens? Não. A gente tem que ter paciência com eles. É difícil, irmãos. Nós temos um jovem dentro de casa, que apesar de ser cristão e ser uma bênção, ele tem umas características que nos irritam bastante. Nos irritam bastante, mas da nossa boca não pode sair maldição. Tem que sair bênção, porque é bênção. E a gente vai se estressando tanto com eles que a gente só vê defeito. Não vê qualidade. E eles vão observando que a gente vê muitos defeitos e começam a se irritar conosco também. E não vê qualidade na gente. E se vê, não conta. Né?
Jovem e adolescente, essa fase que eles estão, é uma fase muito difícil. Muito difícil. Eu ajudo no Ministério Infantil. E hoje eu dei aula de manhã para a turma, eu estava na escala. E eles sofrem na escola, que é uma coisa absurda. Eles sofrem muito na escola. Os adolescentes, minha filha tem 12, né? Está no 7º ano. Gente, tem dia que ela chega em casa, assim, absurdamente brava, irritada. Porque a amiga falou isso, porque não sei o quê, porque aconteceu aquilo. Ai, é um monte de coisinha que para nós, adultos, falam não é nada. Mas para eles, é o fim do mundo. E ele chega irritado, e aí nós já estamos com uma dificuldade de diálogos, e aí os muros se levantam. E sabe o que acontece? Eles deixam de conversar conosco as coisas que são importantes. E uma das áreas que nós temos que desenvolver nos nossos filhos é a capacidade de comunicação saudável. Né? Que lá a gente ensina a linguagem do amor. Para a mãe, o pai e o filho identificar e falar naquela linguagem. Né? Porque a gente fala língua estrangeira, às vezes, com os nossos filhos jovens, adolescentes e pré-adolescentes. Né? Então, a paciência e a disposição de comunicar pode mudar muita coisa. Amém? Tem uma outra característica que é assim. Nós temos na família, às vezes, aquele membro, pai ou mãe, filho, que eles são muito comunicadores. Eles falam, né? Fala bravo, fala besteiras, mas fala. Mas eu tenho aquele filho, ou aquele marido, ou aquela esposa introspectivo. Ele fala para dentro dele. Ele não comunica. E na hora da resolução de conflito, essa pessoa não vai resolver conflito. Ela vai guardar para si. E aí ela vai guardando. E ela vai guardando. E uma hora um gatilho dispara. Também acontece com o membro da família que não quer confusão. A gente chama isso de um membro omisso. Não quer resolver. E aí na hora do vamos ver, explode. Ou então não explode. Toma uma decisão. Toma uma decisão maluca, né? Tem casos que a pessoa vai embora. O outro fala, nunca reclamou de nada. Nunca reclamou de nada. E estava tudo muito mal. Né? Tem casais, principalmente o marido, né, os casais, criança também, mas criança, se você der liberdade, ela vai se comunicar. Que às vezes um deles não discute. Enlouquece o outro, né? Porque não discute, não conversa, não resolve, é complicado. Mas quando toma uma decisão no coração, destrói a família, porque não resolve. Então essa também é uma característica, tá? Ele é omisso na hora de resolução de conflitos. Irmã, como é que a gente resolve isso? Como sair se eu estou num lugar desse, ou alguém da minha família está num lugar desse? Como sair? Né? Primeira questão. Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. E uma coisa que nós precisamos, meu querido, minha querida, nessa hora, abandonar o orgulho. Abandona o orgulho. Orgulho é besteira. Orgulho é ferramenta do inimigo. Eu errei, eu falhei, até agora eu não contribuí para a paz da nossa casa. Perdão é libertador. Sabe quando você chega suado do serviço, cansado, e você toma um banho? Não é libertador? Escova o dente, toma um banho, bota uma roupa gostosa. Perdão é, trilhões de vezes melhor. Lava a alma. Abre portas. Amém? Enquanto o orgulho levanta muros, o perdão constrói pontes. A humildade. Revistas de humildade. A Bíblia é muito clara. Os orgulhosos serão abatidos, os humildes serão exaltados. É simples assim. E essa exaltação, gente, não é de ter uma faixa dizendo, olha que pessoa humilde, não. E nem falsa humildade. Porque quando chega aqui, e eu sou generoso, mas não resolve o problema dentro de casa, é falsa humildade. Para inglês ver. Humildade, dizer errei. Tá ruim o negócio. Culpa minha. E o outro lado, derruba o orgulho, pisa nele, se reveste de humildade. Amém?
Admitir os erros para os seus filhos, para a esposa, para o marido, seja para quem for. Seja para quem for. Isso não tem patente, gente. Não tem patente. Diante de Deus, a família ela é única. Posso ser o cara mais sabido do mundo, mais estudado, mais espiritual. Não importa, não há patente. Não há. Deus não vai negociar a unidade social mais importante por conta da sua patente, de quem você acha que é em Deus. Compreende isso? Então, revista-se dessa humildade e, lógico, de coragem. Coragem. Detectou? Nossa, amor, às vezes eu sou tão irritada e eu sei que eu tiro a paz da minha casa. Me ajuda. Maridos, eu vou dizer com muita... É até engraçado falar, mas eu vou dizer com muita propriedade, com muita autoridade. Nós, mulheres, temos um período terrível. Terrível. O período pré-menstrual é terrível. Altera o hormônio, é verdade, gente, é verdade. Vocês estão ouvindo de uma mulher que vive isso. E eu vou dizer para você, o homem tem que ter muita coragem, porque parece que quando eu falo assim para o Edilson, amor, eu estou na TPM, tem paciência comigo, parece que liga um gatilho assim, dizer, não tem não. Que eu fico insuportável, eu sei que Deus tem me tratado, estou entrando na menopausa, estou no pior período, mas amém, diz que vai passar. Né? Mas é sério, gente, o homem tem que ter essa compreensão. É difícil. Marido com bebês, meu Deus, Senhor da glória, tem que ter muita paciência. Porque nós estamos cansados, nós estamos ansiosas, e aí por aí vai. Não é fácil. Não é fácil. Né? E as esposas também, nós precisamos ter paciência. Né? É comum, meu pai de criação, porque eu tenho um pai de criação, e tive pai biológico, meu pai de criação, por exemplo, nunca falava de problema de trabalho em casa. O detector era o humor. O humor tá legal, estava bem. O humor tá mal, teve problema no emprego. Né? Então é legal a gente identificar, deixar um pouquinho quieto. Os filhos, deixa quieto o filho. Não significa que você tem que deixar ele no celular. Hoje nós recebemos em casa uma jovem de 15 anos. E ela, a mãe, está controlando o celular dela, nossa amiga da igreja. E aí eu falei, não, Iana, e aí? Como é que é esse negócio? É legal, né? Você ficar sem celular? Legal não é, mas eu acho que tá. Aí eu perguntei, mas você acha que é certo? Eu acho que é, 15 anos. Tá, do primeiro colegial. Eu acho que é, sabe por quê? As minhas notas melhoraram. Ela falou, ela dizendo para mim hoje isso. As minhas notas melhoraram. Eu já não fico tão estressada porque eu ficava e depois eu tinha que ficar acelerada para estudar e eu ficava nervosa. Então, tipo assim, ficava no celular, atrasava a lição e aí comprometia a nota e isso estressava ela. Olha que coisa, gente, um adolescente contando isso. Acho que sim. Falei, ótimo, isso é muito bom. Ela dizendo, são eles dizendo para nós, apesar de eu não gostar, eu cheguei à conclusão que é bom, porque o resultado é bom. Percebe? Então, às vezes, deixar nossos filhos quietos não quer dizer que não é responsabilizá-los. Amém? Porque os nossos filhos precisam ter obrigação. Com Deus, precisa, gente. É uma necessidade. A cultura nossa, a cultura do cristianismo, é uma cultura que ensina os filhos na palavra. Ninguém é de Jesus e pode negligenciar o ensino nos filhos. O judeu, ele era discipulado no Pentateuco. Como é que nós não vamos ensinar nossos filhos? Orar, meditar, ler Bíblia. É disciplina, é treinamento. Nós não temos liberdade para isso. Então, em casa, a Ana Júlia torce o nariz, mas ela ainda torce o nariz. A coisa não é tão assim, ela tem 12 anos. Tem a meditação, ela tem o texto bíblico que ela vai meditar, ela tem a leitura da Bíblia, ela tem leitura de livros, ela tem a lição de casa. É difícil, tem dia que é uma guerra. Uma guerra. Porque ela está irritada, mas vai fazer. Hoje ela não queria meditar porque estava com a amiguinha em casa. Filha, a amiguinha tem a mesma agenda, ela tem a mesma palavra para meditar. Ai, mas ela quis dizer pessoal, mas ela usou uma outra coisa, um outro termo. Tipo assim, é uma coisa íntima, a minha meditação. Falei, amém, então você vai meditar em outro lugar. Aí ela saiu do quarto e foi meditar na sala, que a amiga estava no quarto, ela foi meditar na sala. Sinto muito. Ou nós somos pais cristãos, ou nós vamos ter problema com a fé dos nossos filhos. Porque até 10 anos a fé do seu filho, ela é relacional. A fé da mãe e do pai é a fé da criança. Depois disso, principalmente na nossa cultura, que com 11 anos a criança já tem muitas experiências aí pelas escolas da vida, ela é experimental, é vivencial.
Ou você põe coisa no almoxarifado espiritual dessa criança, ou ela não vai querer saber de Jesus. Aí a gente joga para o ministério de jovem, para o ministério de adolescente, para o pré-adolescente, a responsabilidade de evangelizar os nossos filhos. Nananina, não. Bota a Bíblia dentro desse coração. Entendeu? A Bíblia é muito clara. Botei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então seu filho precisa saber. Versículos bíblicos, memorizar, tem que memorizar, porque na hora do desespero, o reflexo que vai vir é o que está lá no subconsciente. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, Jesus, isso não pode, não posso fazer de jeito nenhum. A Ana Júlia, hoje, ela ainda não tem versículo bíblico para algumas coisas, mas do tipo assim, se eu fizer isso, meu pai me mata. Então, até que tem um versículo, é uma boa, né? É um bom temor. Meu pai me mata, até parece que o pai dela é bravão. Mas ela fala, não, porque, gente, com 12 anos, tem conversinha de namoro. Ela foi pedir de namoro 2 vezes, vê se pode. Eu falei, filha, como assim? Não é, meninos? Não tem umas conversinhas meio atravessadas lá na escola de vez em quando? Tem. Não, ela tem que saber. Na nossa família, a criança não namora nessa idade. Na nossa família não acontece desse jeito. Então ela sabe. Mas em muitas coisas tem um versículo bíblico guardado lá. Por quê? Porque ensino. Tudo que foi escrito para ensino. Foi para ensinar, foi para exortar, foi para consolar. Amém? Estamos terminando. A pergunta para a gente... Mais uma questão que você precisa. Minha família não está boa, irmã. O que fazer? Estabelece um projeto de vida para você agora. Qual é a sua prioridade? Restaurar a sua família. E isso só se restaura por relacionamento. Eu vivi um ambiente ruim, eu vou substituí-lo por momentos bons. Princípio da realidade criada. Antes a gente ficava o domingo inteiro dentro de casa, irritado, cada um no seu quarto. Cria uma realidade de passear no Parque do Povo, sem celular. Vamos sentar, jogar uma toalha lá, jogar Uno. Eu não sei, irmão, o que você vai fazer. O Espírito Santo vai te inspirar. Amém? Mas você precisa mudar essa realidade. Porque os teus filhos vão crescer e o mundo vai judiar deles. Essa é a questão. Você não vai perder o seu filho para o mundo. A gente fala muito no sentido de perder, mas ele vai sofrer no mundo. Ele vai estabelecer relacionamentos que não são saudáveis. Ele já vai criar uma imagem de Deus ruim. Volta para a igreja? Eu creio que volta. Volta para a família? Eu creio que volta. Mas volta arrebentado. Volta com terríveis experiências. Eu creio pela fé. Muitos não voltam. Muitos se perdem. Droga é carência. Sabia? Alcoolismo é carência. Prostituição, carência. Por que meninos e meninas se envolvem com sexo fora do casamento? Fornicação, que Deus condena. Carência e falta de orientação e disciplina. Disciplina no sentido de discipular, não de bater. Discipular. Disciplina vem de discípulo. Fazer discípulo, fazer alguém igual a mim. Aí a pergunta é, você é digno de ser imagem e semelhança? Alguém ter a sua imagem e semelhança? Precisa pensar sobre isso. Será que eu sou a mulher que a minha filha quer se espelhar? Será que eu sou o homem que o meu filho quer se espelhar? Será que eu sou o pai que seja referência para minha filha, que ela se sinta protegida, amada, a ponto de não se entregar para qualquer um? Será que eu sou um padrão saudável para minha filha se espelhar em mim? Tem que pensar essas coisas, meus irmãos. Amém? E se você não tem esse problema, seja qual área for. Lá na escola de pais, a gente senta e fala, bom, é esse problema? Então vamos criar essa realidade, vamos criar essa realidade, vamos criar essa realidade. A gente pensa concretamente com a pessoa, né? Lógico que depois de você fazer um concerto com Deus, porque se você tem alguns padrões de pecado, que não falo exatamente do moral. O moral é seríssimo, seríssimo. A mentira é seríssima. Precisa ser resolvido. Mas às vezes há alguns comportamentos pecaminosos que minam a sua família. Precisa mudar. A mulher rixosa, o homem autoritário, que não supre as necessidades da família, mas exige. Abusivos. Nós somos abusivos às vezes. Exigimos o que não devemos e não damos o que devemos. Comportamento abusivo, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso, né? E esteja comprometido 100% com a tua família. Quando a gente vai trabalhar em treinamento de família, se aquele casal, ou aquela mãe, ou aquele pai está
ministério trabalhando e a família está arrebentada, o aconselhamento é, deixa tudo e vai cuidar da sua casa. Conserta aquilo, conserta seu relacionamento com Deus, porque é pecado o que você está fazendo, e aí depois você volta para o ministério. De tão sério que é a família. Deu para entender? Agora, que é bom, é que Deus diz, eu estarei com você. O Espírito Santo é criativo, ele te dá estratégias, ele te conduz, ele te instrui, ele te ensina. E quando você é muito cabeça dura, que não consegue captar da parte do Senhor, ele levanta pessoas. Levanta pessoas. Ele usou até a mula, né? A Bíblia diz que foi uma das ferramentas deles, quem dirá conosco. Amém, queridos? A nossa oração é que você, pai, você mãe, você filho, analise o seu padrão, seu estilo de vida familiar. E que você tenha força, coragem e graça da parte do Senhor para restaurar. Meus irmãos, Deus nunca, mas nunca vai se recusar a entrar nesse processo com você, nessa guerra. Jamais. Ele vai te dar todas as ferramentas. Amém? O segredo é, pisa no orgulho. Se revista da humildade. Seja humilde para reconhecer. Tá, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, mas eu tenho falhado nessa área. Deus vai restaurar a sua família. E você vai ter testemunhos para encorajar outros a começar esse processo. Não estamos falando, gente, porque estudamos. Estamos falando porque vivemos. Em 2005, eu e meu marido não estaríamos aqui se nós não tivéssemos feito essa escolha. Vocês não fazem ideia dos momentos de renúncia, de perdão, de choro. Muitos. Mas para a glória de Deus, eu posso dizer com toda tranquilidade que os nossos filhos hoje glorificam o Senhor. Porque Deus fez a parte dele, sempre vai fazer, mas nós estamos fazendo a nossa. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te revista, que Deus te encoraje, que Deus encoraje os filhos a serem filhos segundo o coração de Deus, que Deus dê sabedoria, revelação, graça, que o Senhor revista a autoridade dessa igreja para que esta igreja seja cada vez mais guardiã da família, que cada vez mais a autoridade do Senhor esteja sobre esse ministério, para que o nome de Deus seja glorificado em cada família que aqui estiver e que outras venham para ser cuidadas por vocês, líderes, e por vocês, famílias, como testemunho vivo de que o amor de Deus restaura todas as coisas. Que o Senhor possa fazer essa obra nova na sua vida, meus irmãos, e que nós possamos um dia juntos testemunhar a glória do Senhor. Amém? A paz, a graça de Deus ter sobre sua vida e sobre sua família nessa noite. Em nome de Jesus, amém? E agradeço a igreja pela oportunidade.